Fala galera, este é o Geração Jovem, o Gcast da Gazeta do Paraná. De imediato eu já convido você para ativar as notificações, se inscrever em nosso canal, mande um oizinho nos comentários, porque hoje na verdade nós estamos aqui através dos nossos patrocinadores, 4R Negócios Imobiliários, Zé Barber Cascavel, Construtora ProMais e Churrascaria Brasil. E neste momento tenho a honra, o privilégio de receber aqui para um bate-papo muito descontraído, muito bacana e também muito jovem, Diego Krieger. Olá, Diego, muito obrigada. Obrigado você pelo convite. E juventude é um estado de espírito, como diria Com certeza. Cazuza, ou Lulu Santos, enfim. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar a este lugar onde eu aprendi sobre jornalismo, onde eu tenho grandes amigos, né, Papinha? Onde eu tenho verdadeiros irmãos, aqui Luciano Neves, seu Marcos, né, quem a gente sempre dedica um fraterno abraço, toda a família ali. Mas obrigado, viu? Bom estar com vocês. Enfim, seja muito bem-vindo, realmente é um privilégio para nós tê-lo aqui. Mas, Diego, conte para nós um pouquinho, para os nossos espectadores conhecer quem é o Diego Krieger. Enfim, conte para nós um pouquinho sobre você, a sua idade, porque na verdade, juventude é uma questão de espírito mesmo. Mas eu sei que nesse nosso bate-papo hoje nós vamos trazer muito conteúdo voltado para esses jovens. O jovem que realmente vai ter uma visão do empreendedorismo, né? Legal. De cultura, enfim. Fale para nós um pouquinho de você. Tá certo. Eu sou Diego Krieger, né? Tenho 42 anos de idade. E por isso que eu falei, já justificando logo no começo, é espírito. E eu sou jornalista e, sabe, eu vou contar pra você, é sempre mais desafiador estar do lado de cá, porque quando a gente tá aí entrevistando e falando pro outro, né, fale sobre você, é mais fácil, mas quem sou eu, né, se a gente para pra pensar, eu sou a construção de muitas vozes. Se eu fosse fazer uma dissertação direta, quais vozes, né? Porque nós todos somos a construção de muitas vozes que nos trazem onde a gente está hoje. E o que é ser jovem, né? Isso me fez refletir. É você pegar essa construção de vozes que te constroem e que te levam adiante. Eu penso que juventude, antes de tudo, é você ser construído por vozes que te levam a fazer mais, a querer mais. E dentro disso, né? Eu fiz minha carreira de jornalismo aqui na Gazeta também. Foi uma das casas por onde eu passei. Cobri Copa do Mundo, Stock Car, Olimpíadas. Tem uma carreira aí dentro do jornalismo. Nos últimos 4 anos eu voltei para o marketing digital, esse mercado em expansão, né? Que ainda é, galera, um oceano azul para ser explorado. E agora eu reancorei a minha nau, ela não tá à deriva, reancorei ela no jornalismo. Porque quando a gente vai pegando cancha, como dizem os gaúchos, né? Naquilo que faz, a gente começa a pensar no que realmente eu sou bom, ou pelo menos aquilo que eu sei fazer que me traz satisfação. E o jornalismo, a comunicação, você é uma comunicadora, a comunicação sempre foi minha bolha de conforto. E é errado você ter uma bolha de conforto? Não. Errado é você não movimentar ela. Então quem é Diego Krieger, né? É um cara que movimenta a sua bolha de conforto em direção ao inesperado. Acho que eu penso que por meio da comunicação foi isso que eu sempre busquei fazer, contar histórias. Nós, comunicadores, jornalistas, nós somos contadores de história. Hoje eu tô aqui contando a minha, mas e qual história você conta? Realmente. E, Diego, conta para nós aqui o que realmente te marcou muito nesse período que tu estava se dedicando, né, com muita intensidade dentro do jornalismo. Olha que legal, né? Eu venho do jornalismo impresso, a redação, o jornal diário, como Ricardo Noblat fala, né? A arte de fazer um jornal diário. Ele conta lá no seu livro, é realmente algo que é uma analogia a uma guerra. Você chega no front e você não sabe o que vai encontrar. E eu venho do jornalismo impresso. A minha paixão sempre foi o impresso, o tátil, o físico. E como que a gente
trabalha essa mudança entre o físico e o digital. Então, o grande desafio para mim na minha carreira foi entender o digital como algo também palpável, né? Os colegas todos aqui da Gazeta também passaram por isso, por essa transformação. Então, assim, o que é marcante? Marcante é você estar vivo para acompanhar essa transformação que te derrete se você não continua andando. Realmente nós verificamos que é muito difícil. Nós não nascemos aí há poucos anos atrás, não é mesmo, Diego? E nós percebemos que sim, há essa dificuldade dessas transições. Tu é do tempo do Ariri Pistola. Não. Do DVD, do cunhepe do Judas. CD, da fita cassete. Pois é, né? E hoje os jovens não sabem o que é isso dentro da comunicação. Muitos hoje já chegaram na era tão digital que o brinquedo já é o celular. Já está inserido, né? E já nascem inseridos neste cotidiano. Mas sabe de uma coisa, Ana? Aqui na redação, a gente tinha os jornalistas, quando eu comecei, tinha os jornalistas mais antigos. E aí eles nos contavam, né, Papinha? O Papinha é dessa época. Porque era por telex, fax, não sei o que. Daí eu pensava assim, azar deles, né? A gente já nasceu com e-mail, não tinha WhatsApp ainda, mas quando eu comecei a trabalhar aqui, em 2007... 2006, por ali, já era muito mais moderno do que aqueles caras que vinham antes de mim, né? E hoje, por exemplo, você fala assim, poxa, nasceu no tempo. Nasci no tempo que não se tinha nada disso e que a gente realmente, a comunicação, ela era física, era do sentar na rua, de comunicar, a mãe sabia onde que estava sem precisar de GPS. Isso. Mas a geração, elas mudam, e isso é natural. Então, até o fato geração jovem, né? Muito legal, muito bom o nome desse programa, porque nos faz refletir. O que é ser uma geração jovem? É trazer, igual eu falei no início, é não parar. É não deixar ser atropelado pelas gerações que se vão. Isso é extremamente natural. Então, assim, voltando à tua pergunta, né? Como que isso se dá? Toda a transição ela é difícil. Tanto foi para os colegas mais antigos, quanto para mim, para os outros que tiveram que sair do físico para o digital e depois do digital para o quântico, sei lá, entende? Então, é uma roda que não para e glória a Deus. Sim. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque isso mostra evolução, né? Então, o jovem que está assistindo, que já está inserido, que já é mais fácil, que é do tátil na tela, ele é outro pensamento muito mais acelerado. Só que a nossa geração ainda, ela tem as benesses de respirar, sentar, respirar e pensar mais. Porque a gente traz essa carga de reflexão. Então, esse ser geração jovem também é poder mostrar para esses meninos, né, que vieram depois de nós, que dá para sentar e pensar e refletir e que as coisas não são tão aceleradas ao ritmo de uma busca, de uma inteligência artificial. Agora a inteligência artificial vindo aí com tudo e ótimo que venha. Diego, você tem medo? Vou te falar uma coisa, até é uma pergunta que eu faço nas minhas palestras, né? A inteligência artificial, ela vai te substituir? Se ela te substituir, é porque você não é bom no que você faz, porque ela é uma inteligência artificial. E a nossa inteligência natural, né, do tátil, do pegar, do refletir, cadê? Então a gente tem que sim dominar e não ser dominado por ela. E tá tudo bem, vamos em frente. E era sobre isso justamente que eu ia te perguntar, como tu vê se realmente esse progresso, esse desenvolvimento assustador, né, que nós temos aí passado, temos feito essas transições, principalmente a nossa idade, né? Pessoas da nossa idade. Como você vê, é um tanto quanto benéfico ou não para essa geração hoje que realmente não conheceu nada disso e acha que o mundo é só rede social, porém não usa ela da forma que realmente deve para buscar também ser um jovem aprimorado, melhorado no que ele sonha? Eu fiz uma pergunta uma vez para Nelson Piquet. A gente estava conversando, talvez eu tenha sido um dos poucos que ele não xingou, jornalista. A gente estava trocando uma ideia lá em Brasília e se os pilotos de Fórmula 1 da época dele
se dariam bem nos carros daquela época de Fórmula 1. Aí ele falou uma coisa muito interessante, que depois até ele falava isso em vários locais, né? Tem aí no Google, se você procurar, que a cada geração cabe as suas ferramentas. Foi mais ou menos isso que ele me falou. Então, assim, ó, se lá na década de 80 os pilotos, por exemplo, tinham aquele tipo de máquina e ferramenta e faziam o melhor que podiam, nos anos 2000, nos anos 90, 2000 e daqui para diante, são outras ferramentas para outras gerações. Então, assim, não nos cabe achar se é bom ou se é ruim. Nos cabe achar se ela nos cabe. E como nós a usamos, né? Como nós vamos tirar proveito disso. Então, assim, o que nós temos hoje? Temos a inteligência artificial atropelando todo mundo. E, nós não usamos ainda 1% do que ela é capaz. Eu tirei algumas especializações agora, recente, em inteligência artificial, e a gente ainda está na flor da água do que isso é possível. Só que é aquela questão que eu falei, nós vamos dominar ou sermos dominados. E aí, aos imbecis, basta o seu próprio ego, como diriam os filósofos, né? Se a pessoa não quer progredir, não quer evoluir dentro da sua geração, do seu cenário, do que é oferecido, das ferramentas que ela tem, enfim. Jesus falava uma coisa bem legal, hein, Papinha? Nota essa. Os pobres sempre tereis convosco. Os pobres sempre tereis convosco. E o que é pobreza no sentido hebraico? É dos improdutivos. Não é que é só o cara que não tem dinheiro, né? Se você for... Eu sempre gostei muito de gênese da palavra como jornalista, de buscar o semântico e tal. E assim, os improdutivos a gente sempre vai ter conosco. O que são? São aquelas pessoas que não querem. E tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. O cara quer ser CLT... Show de bola, né? Porque, por exemplo, eu defendo o empreendedorismo e eu acho que não, que tem que meter a cara e é o jeito que eu vejo o mundo e boa, mas eu vou brigar com os outros por causa disso. Não, os pobres sempre tereis convosco. Então, assim, o que você quer para a tua vida? Você quer ser capitão do teu barco ou você quer ser um marujo? Tá tudo bem. Você realizando o seu sonho. Se o seu sonho é pequeno, é grande, a realização é tua. Mas é que tá, né? É isso? O que é um sonho pequeno para uma pessoa que a gente não enxerga? Tem um ditado alemão que... Eu não vou gastar meu alemão aqui, tá, Papinha? Mas é assim, que diz assim, quer saber da minha vida? Vista os meus sapatos. Sim. Então, será que eu poderia calçar os teus sapatos para enxergar o mundo conforme os teus olhos? Para saber o que é um sonho pequeno ou grande para você? É muito relativo, né? É relativo então, demais. o que me basta, né? O que me basta? Me basta saber que eu sou feliz comunicando, por exemplo. Tem gente que não quer vir na frente da câmera. Tá tudo bem. Entendeu? Trabalho em bastidor. Ela se realizando é o que interessa. Exato. O que acontece hoje em dia, e até uma questão que eu vejo da própria geração jovem, é assim, que eles estão menos apegados à interação, né? Tá tudo bem. Física também, né? de conversa. Eu tenho filhos, né? Então, às vezes, o diálogo não era como com a minha mãe ou entre meus tios e avós. E aí eu começo a fazer essa reflexão. Mas aí, nesse ponto, tá tudo bem? Né? A não interação dessa galera entre si, só que também acontece um fenômeno de tempos em tempos que as coisas elas se reconectam. O mundo é cíclico, então as coisas voltam a ser como eram. Talvez daqui uns tempos seja legal, né, deixar o celular de lado e conversar. Então a gente tem que entender, mas se é benéfico isso, eu vejo pelo menos a quem me pergunta ou que eu possa ter essa conversa, eu falo, velho, sai um pouco disso e olha ao redor, né? Olha o que está acontecendo, porque isso vai refletir na tua vida adulta. Eu falo isso para os meus filhos, sobrinhos também. E realmente, Diego, como tu falou que realmente tu é uma pessoa extremamente voltada para o empreendedorismo. Diga um pouquinho também para todos nós sobre este assunto, sobre essa questão das tuas palestras, como isso acontece, com qual finalidade,
né? Que a pessoa realmente deve buscar essas palestras, estas orientações suas, sabe? Eu acho que esse momento é muito importante para nós destacarmos, porque eu acompanho suas redes sociais, realmente vejo jovens com brilho nos olhos, buscando aqueles objetivos, aqueles sonhos, que cada um tem o seu, claro, sim. né? Mas tu está ali na função de orientá-los, de instigá-los a ir além. Conta para nós um pouquinho sobre esse projeto, por favor, que eu sei que tu também é um professor de oratória, então, gente, eu tô correndo um risco grande aqui. Não, jamais. Porque ele é professor de oratória também, né, Diego? Uma vez a gente teve uma palestra na faculdade, eu não me recordo o nome da palestrante, mas ela falava assim, o que é comunicar, né? Comunicar é você se fazer entender. Então, muitas vezes, a oratória do nós fumo, nós vortemos, né, ponhemos, tá errado diante de uma religião comunicatória, eu diria sim, né? Não é uma parada formal, não vai colocar isso no Enem, mas e na comunicação do dia a dia, coloquial. Então, comunicar é se fazer entender. E antes, quando eu trabalhava até aqui na Gazeta, eu tinha uma frase assim que eu levava para a vida, que era assim, ó, eu tenho responsabilidade sobre o que eu escrevo e não sobre o que você entende. E tá tudo bem, beleza. Só que desenvolvendo isso ao longo do tempo, né, e também palestras e treinando os jovens para se comunicarem, eu comecei a perceber o seguinte: você é tão responsável pelo que fala quanto pelo que o outro escuta. Porque o comunicar é se fazer entender, né? Até ó, que interessante, uma das coisas que eu falo na minha palestra. Comunicar vem do verbo religar, do verbo comunicare, que tem o mesmo radical do religar, do religare, que por sua vez dá origem à religião. Então, quer dizer, comunicar é uma forma de religião, sabia? É uma forma de você se conectar com o outro. Você acaba influenciando as outras pessoas através do que você diz, né? Além de informar, você influencia na vida dela diretamente. Você se liga a ela. Comunicare, é você se ligar a outra pessoa por qualquer que seja o signo. Nós usamos ou escrita, ou fala, ou ícones, né? Enfim, qual que é o signo que você usa para se comunicar? E dentro disso, do empreendedorismo, hoje eu vejo muito assim, falando com jovens, dando orientações em relação à mentoria de comunicação, esse tipo de coisa, que muitas vezes não se cria um pensamento de se conectar ao outro. Vou lá, falo e tchau. Né? O próprio empreendedorismo se você for procurar em qualquer coachzinho de prateleira, fala qual que é a dor que você soluciona, né? E se o outro tem uma dor, como que você cura a dor de alguém? É se ligando àquela dor. E a comunicação faz isso, seja qual for o signo, né, que você utilize para esse fim. Então, você empreender é também você se ligar ao outro. Em 2009, eu acho que foi, 2010, eu fui cobrir um lançamento de uma grande empresa chinesa em São Paulo, que cuida de toda a estrutura da TIM, Vivo e tal. E o chinês lá, que estava o CEO dessa empresa, me olhou nos meus olhos e falou assim: Xing Ling, Xing Ling. E o tradutor, eu não sei o que ele falou, né? O tradutor falou para mim o seguinte: ele tá falando que ninguém aqui entende de tecnologia. Eu fiquei pensando, poxa, eu falei pro tradutor, mas como que não? Tá aqui o cara do Tec Tudo, Tec Mundo, G1, UOL e tal, Diegão. Como é que não entende, né, papel? Tá louco? Daí, Deus, assim, não. Resumindo, o cara, a gente tava almoçando, ele falou assim: olha, tudo que eu falar aqui, vocês vão escrever. Tipo, resumindo, né? E eu falei: chinês vagabundo, né, papito? Ele tá certo, cara. Ele tá certo. Eu vou sair daqui, vou voltar pra redação, vou usar as palavras dele pra dizer que o lançamento e tal, pá, que isso vai... Mas e eu sei disso. Eu voltei pra Cascavel. Lembra disso, papito? Eu voltei pra Cascavel e fui buscar uma formação em eletrônica. Me formei em eletrônica.
Montei uma lojinha atrás de casa, arrumava o aparelho telefônico dos meninos ali. Por quê? Porque a essência de você saber das coisas é você mergulhar nelas, né? Lógico, eu fui lá fazer porque eu gostava disso. Mas assim, quando você realmente quer uma coisa, você está disposto a mergulhar nela para você conhecer aquilo profundamente. E empreendedorismo é isso, não é fácil. Você vai passar maus bocados. Bons, Porque assim, o Brasil é injusto com os seus gênios. E eu não falo gênio só em questão de tecnologia, na genialidade de quem se reinventa todo dia para fazer esse país acontecer, né? E tu acha, Diego, realmente que hoje os jovens, eles têm buscado sim esse aperfeiçoamento, essa melhora, ou ainda eles estão dentro desses índices de comodismo, enfim? O que tu vê nas suas mentorias? E qual é o público qual é a idade que esse público tem? Sabe de uma coisa? Eu estava lendo um artigo que saiu de uma pesquisa americana falando disso que você me perguntou. O que acontece? Nós somos reflexos da geração que nos antecedeu, de como nós fomos criados. Claro, tem muita coisa de impacto direto, por exemplo, tecnologia para essa nova geração. Mas como que eu tenho criado os meus filhos, né? E eu não estou falando assim somente de pai ou mãe, mas como que o jovem, ele é e se deixa influenciar por aqueles mais de uma geração antes ou 2 gerações antes que vieram antes dele. Por exemplo, os meus filhos, eu coloco eles para pensar mesmo. Então, se o jovem é acomodado, eu tenho muito cuidado, Ana. Busco ter muito cuidado em pensar assim, vagabundo, tudo. São gerações diferentes. São linhas de raciocínios diferentes. Por exemplo, a minha geração da década de 80, nascidos ali, era uma geração que já vinha quebrando o estigma do pai e da mãe de ficarem 30 anos, 40 anos numa mesma empresa para se aposentar. A minha geração já veio querendo buscar novas coisas, fazendo uma faculdade, coisas que nossos pais não faziam. A geração depois de mim, nascido nos anos 2000 ali, 90, 2000, já é uma geração que não tem vínculo empregatício direto, muda mais de emprego. Procurem isso, né? Coloca no ChatGPT lá, que vão contar para vocês isso. São mais imediatistas, Exato, né? São mais imediatistas. Então, assim, tem que olhar com cuidado. Só que eu fico pensando também qual que é o papel que eu tenho, né? Como o meu legado também. Não só como mentor, mas como humano para outro humano, para falar, velho, vamos fazer uma coisa para deixar para posteridade, porque assim, os que virão depois de nós, o que eles vão herdar? Que mundo nós deixaremos? Parece uma coisa banal, e talvez até seja para você que está assistindo aí, mas quando você começa a se preocupar assim, o que eu quero deixar de legado? O que eu quero... Por que a minha existência valeu? O que eu fiz valer, né? Vão lembrar de mim por quê? Porque quando eu vier a faltar, eu vou ser um retrato lá na estante. Depois nem isso. Só isso. E depois nem isso. Eu vou ser nome de rua, eu vou ser nome de praça. Entendeu? O que eu vou ser depois que eu vier a faltar? E eu penso que os jovens têm que se preocupar em querer achar um propósito. Porque se você acha um propósito, você encaixa o teu jogo, meu velho. E aí ninguém te segura. Realmente a gente tem que ter o propósito, o objetivo, o sonho, seja lá a forma que a pessoa queira denominar, né? E ir atrás. Mas muitas vezes eu encontro também com jovens que falam, tá, Ana, mas você sabe isso, você aquilo, você tem tal faculdade, tal assim, você pode. Mas o que então está te impedindo de ser uma pessoa melhor hoje? Né? Tem isso. Então, realmente, eu vejo que as pessoas têm que sair, os jovens têm que sair do comodismo hoje, que é a primeira coisa que às vezes tem segurado eles, né? As coisas que não vêm agregar. Hoje nós temos uma tecnologia na ponta dos nossos dedos, mas se realmente nós não buscarmos nos aprimorar, né, diante dela e ficar só jogando joguinho, alguma coisa que não vem agregar em nada, realmente tendo uma fazendinha, por exemplo, só no telefone não vai ter uma fazenda na vida real, muito provavelmente, não é, Diego? Pois é, olha que interessante, né? Eu fui falar com meu sobrinho
Ele falando, brincando, ele é bem mais novinho, assim, acho que deve ter uns 20 anos. Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Ele mora em outra cidade. Não, tio, agora eu sou fazendeiro e administrador. Eu falei, ó. Daí a questão da fazendinha lá, né? E administrador de grupos de WhatsApp. Eu falei, beleza. Tá bom. Mas assim, lógico, mas é igual eu volto a falar. A gente tá dando essa opção para essa geração sair dos gadgets. Você tá dando essa opção ou tá deixando? Porque é mais cômodo, né? É mais cômodo a mãe dar o celular pro filho enquanto estão no mercado do que o menino ficar apavorando e correndo e gritando, né? Mas, ó, vamos retomar uma coisa bem simples. O que acontecia no meu tempo? Falei, no teu tempo, Diego, o que acontecia era pé do vidro. E daí a gente, claro, não vai pra violência física e não, nem deve. Não vamos, não, né? nem Instigar deve. a violência Mas a nossa excessiva. geração já foi uma geração que levava umas boas palmadas. Com certeza, Nossa. ficava de castigo no milho, levava umas baratas. Né? Eu estudei em colégio particular que somente, mas valeu a pena, eu acho. Não, pra mim valeu a pena, mas para essa geração, será que se nós fizéssemos isso, não cabe a essa geração? A lei já nos proíbe. Não, exato. Né? E nem deve. Tem outras ferramentas. Quer dizer, hoje nós temos ferramentas para trabalhar essa geração, né? Para educar, para falar, tem estudos. Mas a gente está utilizando isso ou está colocando... Os pais estão preparados para usar essas ferramentas? Exato. Né? São reflexões que hoje nos levam a pensar, refletir sobre isso, justo para a gente saber o porquê é que hoje os filhos estão muito na frente da TV, mas por outro lado... Até uma coisa que você me fez lembrar. Nesse mesmo estudo norte-americano, dizia lá que nós somos a primeira geração, né? Ali os nascidos na final da década de 70, década de 80, que vai cuidar dos pais e dos filhos. Então, qual que é o peso que nós carregamos em relação a isso também, né? Porque os que vieram antes de nós morriam antes. Até tem um meme no Instagram que você vê lá, que é o Silvio Santos, um programa do Silvio Santos na década de 80. Quantos anos você tem? Aí um tiozão de bigode, assim, 23. Você viu esse meme já? Não. Vai estar rolando. Qualquer hora chega para você. Uhum. E aí, as pessoas tinham uma vida muito mais intensa, né? Não se alongava tanto essa juventude como hoje. Por exemplo, se você pegar, eu não vou falar com propriedade disso, mas depois vocês procuram no professor Google, quando que foi a invenção da infância? Porque antes até ali a Revolução Industrial não existia, criança sabe andar, sei, então vai carregar pedra. Então, e foi algo necessário separar isso. Só que a nossa geração, vive no meio desse fogo cruzado entre os que vieram antes, né? Que é aquela geração carrancuda que é assim, acabou e tem que chegar no horário e tem que comer à mesa e tem que pentear o cabelo e Deus o livre ter tatuagem, e os nossos filhos que... né, como Rio Negro e Solimões não casam. E a gente fica no meio ali, sabendo, tentando levar isso... E sempre vai ser estes conflitos, sempre existirão. Sempre. Porque são transições, idades diferentes, momentos diferentes, e a gente sempre percebe que vai haver, sim, estes conflitos. Mas no seu ponto de vista, já que tu também trabalha com jovens e jovens empreendedores. Realmente eles já têm um objetivo, um sonho, um foco, certo? Sim. Mas nós vivemos aí com leis que realmente não nos ajudam no que tange aí a trazer uma correção devida. Ou, pelo contrário, proíbe o jovem de trabalhar, porque aquilo, a não ser que seja jovem aprendiz, não pode bater, não pode isso, qualquer coisa dá conselho, e daí? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, para que realmente a gente possa ter filhos bem educados em tempos atuais, e que realmente eles tenham um sucesso? Tem uma canção que fala, né? Apesar de você... amanhã há de ser um outro dia, que retoma bem essa questão do governo, né, influenciando na vida das pessoas. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, a gente tem que ir em frente. As leis, realmente, elas não são boas, né, para quem empreende. Tem mês, enfim, mas ainda, enfim...
não vou entrar nesse cerne porque eu não tenho competência para falar disso, mas da parte prática, né, do empreendedorismo, das pessoas que querem fazer. Sim, os jovens ele quer, só que ele quer ser escutado. Só que daí a nossa geração fecha tampa os ouvidos para isso, porque muitos de nós já chega com o preconceito de que que tá errado, que não é aquilo, né? Por exemplo, hoje os meninos querem ser o quê? Influencers, YouTubers. Na nossa cabeça isso não existe. E aliás, eu acho, na verdade, eu tenho certeza que eu sou um talento desperdiçado. Porque, por exemplo, se a minha mãe tivesse investido na minha carreira de gamer, porque eu era bom no Super Mario, hoje a vida era outra. Mas não existia isso naquela época. Hoje se ganha muito dinheiro sendo um e-gamer, né? Um jogador digital, online, enfim. Qual que é o empreendedorismo? É isso que a gente busca olhar. Que tipo de empreendedorismo? Uma coisa que eu falo muito para esses jovens, para essa geração jovem, é assim, ó, não o empreendedorismo a partir agora da modernidade, das ferramentas que a gente tem, é um empreendedorismo inteligente. Porque o que era ser empreendedor? Né? Antigamente era você abrir virar camelô, era ir no Paraguai buscar muamba para vender, e era ralar, e não deixou de ser um pouco isso, porque não ficou muito mais fácil, mas sim mudou a gênese do negócio. Hoje você pode ser muito mais inteligente. Uma coisa até que os estudos nos mostram, e eu falo disso nas minhas palestras, é qualidade de vida. Hoje o jovem até que vai buscar um emprego, ele fala assim, trabalha no sábado? Trabalha? Então não quero. Eu vou ter day off no meu aniversário? Não vai ter. Então não quero. Eu vou ter... eu vou poder sair quando o meu cachorro ficar doente para eu levar ele no pet? Não, a gente desconta, então eu não quero. Então, se tem mais escolha, né? Uma coisa que falta, eu tenho um amigo que é de RH, que faz gestão de RH e faz contratações. Então, um dado interessante aqui, ó. Ele tá com mais de 40 vagas hoje para vendedores dentro lá do que ele procura. E não preenche. Porque às vezes tem que viajar, tem que trabalhar um pouco a mais. Então, assim, o cara não quer CLT, ele vai ter que empreender de alguma forma. Só que aí que entra o empreendedorismo inteligente. De usar essa expertise que o jovem tem, e eles são ligados. E usam isso para fazer as coisas funcionarem mais rápido. Até uma vez eu tive uma palestra com um grande, renomado cara de vendas. Ele falava assim, dê um trabalho mais difícil pro preguiçoso. Aí eu falava, por que pro preguiçoso? Porque ele sempre vai arranjar um jeito mais rápido de fazer as coisas. Quando você vê, terminei. Mas como é que você fez? Ele acha um jeito. Para se livrar da situação. Não o vagabundo, né? Não o vagabundo, o preguiçosão. Aquele cara que quer... Lógico, a gente não tá falando aqui também fazer de qualquer jeito. Mas o cara que desenrola. Ele quer driblar a forma de agir. E é isso que a gente... Mas ele vai atingir o resultado. E é isso que a gente pensa quando se fala em empreendedorismo inteligente dessa nova geração, né? Então você que é de uma geração anterior, procura olhar, tirar o filtro do que você tem por certo e tenta olhar a geração do teu filho como alguém que vai ganhar dinheiro sim, que vai trazer coisas novas sim, e que amanhã ou depois vai estar deixando o próprio legado dele. Lógico, mas eu volto a falar, como que a gente cerceia isso sem afogar, sem sufocar, para daí responder aquela tua pergunta que fala sobre educação, né? Sobre o que a gente espera. Eu penso que, assim, dentro do que eu posso fazer, eu tenho feito para ensinar os meus filhos a serem pessoas decentes, éticas, a trabalharem, né? A construírem o seu próprio legado. E, lógico, mas essa é a minha realidade. É como o pensamento estoico. O que eu posso fazer que está no meu controle? O que eu posso fazer que está no meu controle, eu faço. E o que eu não posso, entende?
a quem eu vou, como que eu vou tratar isso. Perfeito, compreendi. E obrigada, inclusive, Diego, por essas orientações e indicações, justo porque nós temos muita gente, sem sombra de dúvidas, nos assistindo e fica de mãos atadas. Ah, mas o que eu vou fazer? Comece a melhorar a si próprio, depois o seu mundo, ali a sua vida. Comece a ver, né, as lacunas que existem que você pode, né, melhorar, aprimorar no que você faz, né? Não é uma receita de bolo, sabe, Ana? Porque eu poderia pegar e falar assim, não, vai no, sei lá, em algum lugar, abre uma startup, coloca a tua ideia. O mundo não é um moranguinho, meu amor. O mundo vai te engolir, vai te cuspir se você não tiver qualificado, se você não tiver bem posicionado. Não é um conto de fadas, mas, contudo, entretanto, porém... Todavia, né? Todavia, você pode transformar isso num caminho prazeroso a partir de achar aquilo que você realmente quer fazer da vida. Ou seja, você estando realizado é o que realmente interessa. Também a gente tem isso, pode resumir desta forma, porque não tem como competir com o outro. Afinal de contas, são mentes diferentes, pessoas diferentes, vidas diferentes, né? Estruturas familiares, financeiras, enfim, totalmente diferente. Então, é melhor a gente competir conosco mesmo todos os dias. Podemos concluir isso? Podemos. É até um jeito harmonioso de se pensar, né? Sermos o melhor que nós podemos ser. E no final é isso mesmo. Porque assim, meus queridos, minhas queridas, a gente só enxerga isso à luz da idade, entende? É como fazer o caminho caminhando. Então hoje, já quando eu passei dos 40, que a gente olha para trás e vê menos tempo para frente do que o tempo que foi, você começa a refletir, né? Nossa, se eu tivesse 18 anos hoje, com a cabeça de agora, meu Deus, eu teria conquistado o mundo, eu teria viajado mais, música do Titãs, teria, né, Epitáfio, teria feito mais, lindo, maravilhoso. Cara, mas é o que você fez com aquilo que você podia fazer, né, da melhor forma. Então, não é daqui pra frente. Até eu gosto muito do pensamento que diz assim, Ana, é o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Hoje eu tô aqui, ó, eu tô 100% com você. Porque é o que eu tenho agora. Dali, da porta para fora, daí eu penso. O que importa é a gente ver o sol se pôr hoje, né? Porque é uma visão que é única e exclusiva do momento e não volta mais, né? Não tem como a gente fazer essa... Tem só como fazer uma retrospectiva, mas o retorno para aquilo lá, não. Steve Jobs fez um discurso maravilhoso, né, para uma universidade, também tem na internet aí, quando ele fala assim que só faz sentido, o futuro só faz sentido quando você olha para trás e começa a ligar os pontos. E aí você começa a ligar os pontos do que aconteceu, do que foi, para você saber por que você tá lá, aonde você tá e aonde você quer chegar. Então é muito disso mesmo, se fazer o caminho caminhando. Diego, realmente nosso bate-papo está muito agradável, mas antes de encerrarmos, eu quero que tu nos fale um pouquinho sobre esses cursos de oratória, essa escola a qual você faz parte, certo? Justamente para mostrar um pouquinho desse trabalho de uma forma bem breve, e como os jovens que estão nos assistindo, de repente pode estar fazendo parte, se inscrevendo, participando disso. Joia! Então assim, galera, hoje eu estou na parte do Senado, assumi como presidente do Senado da JCI Cascavel. JCI é uma entidade mundial, global, que existe para a formação de jovens ativos na sociedade. Jovens, né, que realmente querem fazer a diferença. Em Cascavel, ela já está há 50 anos. Não é uma entidade assim que fica aparecendo em todo lugar, toda hora, mas ela existe e é muito ativa. Então lá nós desenvolvemos cursos de oratória, debate, é muito mais de desenvolvimento do que ajuda social. Mas de vez em quando a gente vai limpar um rio para ajudar a cidade, né? Por exemplo, na pandemia, a JCI Cascavel foi a primeira entidade a distribuir máscaras quando começou a pandemia. Fechou-se, né? Tava com aquele, meu Deus, o que vão fazer? Nós conseguimos arrecadar
não lembro quantas mil máscaras e distribuir gratuitamente para a população. Nós não vamos trazer a vacina, mas como é que eu posso ajudar nesse momento? Ajuda a prevenir, né? Então, hoje eu faço parte da JCI, estou no Senado, né? De 18 a 40 anos, você é júnior. Passou dos 40, você vai para o Senado, é uma coisa muito mais de assistência aos juniores. Mas quem tem entre 18 e 40 anos e quer saber mais da JCI, nas redes sociais, aí no Instagram tem a nossa página, entre em contato por lá, que certamente você vai ser respondido. E se você tem dificuldade em falar em público, em debater, em colocar suas ideias, em expressar aquilo que você sente, esse é um lugar seguro, né? E eu faço parte também do BNI, que é outra entidade mundial, só que aí é voltada para negócios. Né? Explica para nós. São empresários que se encontram durante 2 horas por semana, toda semana, de uma maneira bem breve aqui, tá? Para fazer negócios. E cada grupo só tem um especialista em cada cadeira. Por exemplo, lá sou só eu em assessoria de imprensa. Não há concorrência. Então é onde a gente desenvolve network profissional. BNI, Business Network International, que também é uma entidade mundial. Aqui em Cascavel a gente tem 4 grupos, estamos indo para o 5º, já estão abrindo mais. Mas hoje na nossa regional, que vai de Foz até a União da Vitória, são mais de 300 empresários que se encontram semanalmente para fazer negócios. Não tem outra coisa, é para ir lá para desenvolver. Aí tem uma escola também onde você aprende a desenvolver a tua parte de empreendedor, de empresário, né? Precisa se inscrever, se matricular? Como que é o acesso? Também pelo Instagram. Pelo Hoje Instagram muito fácil. Digita lá BNI, Vale do Rio Iguaçu, manda um direct que alguém vai te responder. Fechou, é isso mesmo, pessoal. Então, hoje nós tivemos aqui, né, o privilégio de receber Diego Krieger. E realmente esse bate-papo foi muito agradável, muito prazeroso. Obrigada, Diego, por este momento. Nós trouxemos aí uma situação que é do jovem empreendedor, refletimos sobre isso e, claro, trouxemos uma sugestão maravilhosa para você entrar em contato, expandir os seus conhecimentos, o seu campo de visão e aprimorar a cada dia. Não é mesmo, Diego? Muito obrigada por este momento estar aqui na Gazeta do Paraná, fazendo parte do GCast, o Geração Jovem, né, que é o GCast da Gazeta. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, 4R Negócios Imobiliários, Churrascaria Brasil, Zé Barber e Construtora ProMais. Obrigado, Ana. Obrigado por esse espaço. Enorme prazer estar contigo, te conhecer também pessoalmente, né? A gente se viu rapidamente lá no show rural. E assim, dizer que você sim é uma comunicadora que importa para essa geração. Parabéns pelo programa, não deixe de fazer isso, porque enquanto a tua voz se levantar, os jovens não vão estar desguardados de buscar o que precisam buscar para galgarem caminhos maiores. Amém, né, Diego? Amém. Que nós possamos ser instrumentos do Papai do Céu para justamente ser a voz de alguém que precisa de uma orientação. Estamos aqui para sermos instrumento dele constantemente, né? E obrigada a você que, sem sombras de dúvidas, nos acompanhou até agora, tá certo? Um beijo no seu coração e até a próxima. Obrigada, Diego. Obrigado, gente.